Vamos analisar então, primeiramente, a geração do SPED fiscal. Eu estou aqui com o guia prático da EFD, vou abrir esse guia, e aqui no capítulo 3 nós temos os registros da escrituração fiscal digital. Lá no servidor, fechar esse cara aqui, no servidor eu tenho o método aqui para geração do arquivo, né? O arquivo é gerado no servidor, tá? E ele retorna para o cliente. Na minha interface eu tenho apenas a declaração do método, gerar SPED. Na minha classe do serviço eu tenho a geração do arquivo, tá? Esse método gerar SPED, ele espera aqui alguns parâmetros, data inicial, data final, versão, finalidade e perfil, ID da empresa e inventário e ID do contador. Na aplicação cliente, aqui na janela SPED fiscal principal, né, que é a minha janelinha, se eu clicar duas vezes no botão gerar SPED, eu crio aqui um SPED serviço, tá? É o serviço que nós já importamos aqui do servidor, ok? E daí eu já chamo o método gerar SPED. O que é que eu passo como parâmetro? Eu passo a data de início, a data final, a versão do layout, a finalidade do arquivo, o perfil de apresentação, a empresa que está na model base, se é para gerar ou não o inventário, né, a informação do inventário. E em contador eu estou passando o número 1, estou selecionando o primeiro contador lá, tá? E aqui já aparece o primeiro exercício, ok? Você vai inserir aqui embaixo uma data grid, e assim que essa janela for instanciada, você vai exibir nessa data grid os contadores dessa empresa. Legal? Os contadores devem aparecer aqui. O usuário então seleciona o contador, e esse contador, o ID desse contador, vai ser informado aqui, vai subir para a aplicação servidor. Vai consumir o nosso serviço. Daí aqui em caminho arquivo, né, caminho arquivo é uma variável estática e pública. Eu vou inserir o retorno do método salvar arquivo temp local, ok? Salvar arquivo temp local está implementado aqui embaixo. Tá, então eu vou passar para ele o arquivo DTO. Ele vai receber o arquivo aqui, né, vai pegar a informação do arquivo e vai salvar esse arquivo em disco, tá? Vai pegar o memory stream do arquivo e vai salvar em disco. Legal? Vai salvar aí num arquivo temporário, né? Num caminho temporário e num arquivo temporário, tá? Perfeito. Então, vamos a princípio continuar estudando a geração do arquivo, né? Depois a gente se preocupa com o que ele está fazendo aqui depois que ele gera o arquivo, tá? Nós já vimos então que ele chama o método, recebe o arquivo de volta, né? Daí ele já pede para salvar o arquivo, e esse método salvar arquivo temp local, ele vai retornar o caminho onde o arquivo foi salvo, tá? Então, SPED service, gerar SPED, vamos no servidor e observar o que é que faz esse método gerar SPED. Eu já faço um teste aqui, ó. Se ele gerou o arquivo SPED fiscal 100%, então execute isso daqui, tá? O que é que faz então esse gerar arquivo SPED fiscal? E quem é esse SPED aqui? Esse SPED é o SPED fiscal DAO, né? Então eu tenho um DAO específico aqui para o SPED fiscal. Aqui, ó, SPED fiscal DAO. Eu crio um novo SPED fiscal DAO, e no construtor desse SPED fiscal DAO eu instancio o componente ACBR Framework. Legal? Instancio o componente ACBR Framework e já seto as propriedades dele aqui, ó. Arquivo, máscara, delimitador, data início, data fim, né? Aquelas propriedades padrões do ACBR SPED Framework, tá? E o arquivo ele vai ser gerado aqui em T2T e arquivos. O nome do arquivo é SPED fiscal TXT. Então se eu vier aqui, T2T arquivos, olha só, já tem um SPED fiscal gerado aí de testes, né? Muito bem. Tá, então no construtor eu já faço isso.
né? Então, quando eu chamo aqui, olha, new SPED fiscal, ele já instanciou aqui para mim um componente ACBR Framework, né? No caso, o ACBR SPED fiscal. Legal? Daí eu verifico, né, se o gerar arquivo SPED fiscal retorna um true. O que é esse gerar arquivo SPED fiscal? Para ele eu passo todos os parâmetros, a data início, data fim, versão, finalidade, perfil, empresa, inventário e contador. Esse gerar arquivo SPED fiscal está dentro do SPED fiscal DAO. Tá? O SPED fiscal DAO ele está separado aqui por regiões. Olha. E essa região gerar arquivo contém aquele método lá, gerar arquivo SPED fiscal. O que é que eu faço então? Eu atribuo às variáveis globais aqui dessa classe o valor dos parâmetros, né, que eu recebi aqui. Tá? Então lá em cima eu tenho aquelas variáveis lá. Olha. Tem uma empresa, tem umas variáveis do tipo inteiro, versão do layout, finalidade do arquivo, perfil de apresentação, ID da empresa, contador e inventário, data inicial, final, arquivo e filtro, e tenho aqui uma seção. Tá? Então, quando eu recebo aqui, quando esse método é chamado, eu seto todas essas variáveis aí. Daí, no ACBR SPED fiscal data início, eu passo a data início que foi enviada lá da aplicação cliente. Na data fim, passo a data fim. Daí eu já crio aqui uma seção. Ó. Tá? Já abro uma seção e gero esses blocos aqui. Gerar bloco 0, gerar bloco C, gerar bloco E. Se o inventário que subiu aqui foi maior do que 0, se essa informação que veio do cliente aqui, ó, inventário, foi maior do que 0, eu gero o bloco H. E finalmente eu gero o bloco I. Depois disso tudo, eu salvo o arquivo txt e retorno true. Se deu tudo certo, eu retorno true aqui para o método que chamou. Então, se ele gerou o arquivo e deu tudo certo, o que é que eu faço? Eu carrego o arquivo, tá? Carrego o arquivo dentro lá do memory stream do arquivo, né? Veja que eu estou instanciando aqui o arquivo. Dentro do file info do arquivo eu ponho aqui esse file info. Dentro do memory stream do arquivo eu ponho o memory stream que eu carreguei aqui. Tá? E retorno o arquivo para a aplicação cliente. Legal? Muito bem, então aqui nós já entendemos o que é que faz esse método. Vamos estudar agora a geração dos nossos blocos, né? Então o primeiro bloco que eu gero é o bloco 0. Vou pressionar F12. Gerar bloco 0. Instancio uma empresa, instancio o contador. Daí para o contador eu criei uma view, porque o contador ele herda de pessoa. Então para eu não fazer joins e tal, eu criei uma view para facilitar, tá? Até porque você vai ter que exibir os dados do contador lá na data grid. Então utilize essa view aqui para exibir os dados, para você não ter dificuldades. Eu crio uma lista de emitentes, tem uma view para isso. Lista de destinatários, tem uma view para isso. Lista de produtos, alteração item e uma lista de operações fiscais. Veja que eu estou apenas selecionando esses dados, não tem filtro nenhum. Lá vai o segundo exercício, né? Você vai verificar quais são os filtros necessários que devem ser feitos para cada uma dessas seleções aí, para que o arquivo ele seja gerado da forma devida, né? Daí eu já crio aqui o bloco 0, né? E aqui vem o registro 0. Se nós observarmos aqui, ó, nós começamos com o bloco 0, ok? E aí vem o registro 000, ó, bloco 0 aqui em cima, registro 000, que é a abertura do arquivo digital. Então aqui está o registro 000, tá? Daí eu verifico qual é a versão do layout e atribuo a versão do layout aqui para o código da versão. Verifico qual é a finalidade, verifico qual é o perfil e aqui no registro 000 eu já ponho os dados da entidade, né, que eu pego do objeto empresa, tá? Chego no registro 001, aqui ó, registro 001 é a abertura do bloco 0. Então eu só abro o bloco e informo que ele contém dados. Daí eu chego no registro 005, dados complementares da entidade. Aqui ó, registro 005. É aqui que eu vou pegar os dados do endereço. É por isso que eu preciso da minha lista de endereço. Tá? Registro 15. Registro 15 é dados do contribuinte substituto. Então esse registro aqui
aí nós já colocamos aqui, ó, implementado a critério do participante. Tem alguns registros, né, de repente não são extremamente necessários para o nosso perfil aqui de empresas do treinamento, pequenas empresas, tá? Então nós informamos implementar a critério do participante. Aí você implementa seu critério. Mas você deve observar, pode acontecer de existir uma informação dessa daqui e o registro ser obrigatório para todo tipo de empresa. Aí nesse caso você põe no EAD, olha, aquele registro 15, ele é obrigatório para todo mundo e nós devemos implementar, tá? Mas a maioria que nós informamos aqui não é obrigatório e está fora do perfil aqui do nosso treinamento. Bom, e assim sucessivamente, né? Coloco os dados do contabilista, que eu pego do objeto contador, que eu já carreguei aqui em cima, olha, objeto contador, tá? Aí eu gero o registro 100. Aí eu gero o registro 150, que é a tabela de cadastro do participante. Em cima de cada registro eu tenho um comentário. Esse comentário equivale ao que tem aqui, tá certo? Cadastro do participante. Esse comentário equivale ao que tem aqui, ó. Então copiei isso daqui, colei aqui para você acompanhar direitinho, né, a geração do registro com o que está aqui, com o que está aqui no manual, tá? Legal. Para o cadastro do participante, né, primeiro eu informo todos os emitentes, depois todos os destinatários. Aí você analise o que é que existe nessas views aqui, na view do NFE emitente, na view do NFE destinatário, e observe se essa informação está sendo gerada corretamente, tá? Para os clientes, eu inseri um C no código, para os fornecedores um F no código, já que fornecedores e clientes todos fazem parte aí dos participantes do SPED, tá? Para a gente diferenciar entre cliente e fornecedor, eu fiz isso daí. 175, alteração da tabela de cadastros, ficou aí a seu critério. 200, é o registro 200, é a tabela de identificação do item, então aqui eu vou informar os produtos, tá? Informo os fatores de conversão das unidades, depois informo as unidades. Por que eu informo as unidades depois? Porque eu só posso informar as unidades que fizeram parte dessa movimentação. Então, quando eu estou informando os produtos, eu já vou carregando aqui numa lista unidades, aqui, ó, nessa lista unidade, quais foram as unidades que fizeram parte dessa movimentação. Depois eu pego essa lista unidade e informo ela no meu arquivo. Daí eu tenho aqui o registro da alteração do item do SPED. Nós pegamos lá da nossa tabelinha que está no banco de dados, tá? Registro 400, tabela de natureza da operação. Aí aqui eu finalizo o bloco 0. Finalizei o bloco 0. Depois que eu finalizo esse bloco, eu chamo o gerar bloco C. O gerar bloco C ele se encontra aqui, ó. O que é o bloco C? São os documentos fiscais, mercadorias, né, documentos fiscais do tipo 1, são as mercadorias ICMS e IPI, que é o nosso foco, tá? Então eu já crio aqui uma lista de NF2 canceladas e uma lista de nota fiscal eletrônica. Daí eu vou fazendo por perfil, né? Gero os blocos do perfil A, aí vai ter o C100, C114, aí tem vários comentados aí que devem ser implementados a seu critério. Tem o C170, C190. Tá? Verifico agora se a lista NF2 cabeçalho é diferente de nulo. Gero C350, C370, C390. Daí venho para o perfil B, onde os registros são o C300, C310, C320, C321. E aqui para ambos os perfis, né? Então eu gero o C400, 405, 410, 425. Se fizer parte do perfil A, gero 460 e 470, 465, 470, 490. Aí aqui tem uma série de registros aí que não são gerados aqui para o treinamento, tá? Concluído o bloco C, eu chamo a geração do bloco E. E o bloco D? O bloco D são os documentos fiscais que ele chama de 2, são serviços, né? Então esses aí eu não estou gerando aqui para o treinamento. Quais são esses documentos aí? Se nós colocarmos aqui, olha, bloco D.
É a nota fiscal de transporte, transporte rodoviário de carga, transporte aéreo, transporte eletrônico, transporte ferroviário. Então, não estamos trabalhando com esse tipo de empresa, tá? Não é o nosso foco aqui para o treinamento. Por isso eu não gero o bloco D, ok? Daí eu chamo o gerar bloco E. Gerar bloco E. Aqui está. O bloco E, ele traz a apuração do ICMS e do IPI. Aqui nós vamos fazer a apuração do ICMS. Nós temos uma tabela específica para isso. Então eu trago os dados da apuração do ICMS e gero aqui no bloco E. Tá? Depois do bloco E, nós temos o bloco H. Se o usuário selecionou para gerar o inventário, então eu gero o bloco H, o inventário físico, né? H01, H05, H010. Tá? E o bloco 1 são informações complementares, né? Que no bloco 1 ele precisa ser gerado, tá? Então eu apenas gero informando no registro 1010 que ele não tem movimentação em nenhum dos outros registros. Ok? Essa então é a geração do bloco 1. Feito isso, né, eu já posso executar a aplicação cliente. E posso testar o SPED fiscal. Gerar SPED fiscal. E ele gera aí o SPED para mim. Tá? Como é que ele faz para exibir essa informação nessa janela? A informação dessa janela, né, depois que ele recebe e salva o arquivo, nós poderíamos utilizar esse código aqui, ó. System Diagnostics Process Start caminho arquivo. Se quiser abrir no editor padrão do Windows. Se você usar esse código aqui, no meu caso vai abrir o Notepad++. Talvez no seu caso abra o Notepad. Ele vai abrir o editor padrão para arquivos TXT. Mas nós desenvolvemos uma janelinha de preview. Né? Então eu instancio uma janelinha de preview, tá? E executo essa janela de preview. Essa janela de preview, que é essa aqui, quando ela for instanciada, ela chama o método carregar arquivo. O que é que faz o método carregar arquivo? Em file name, ela pega o nome do caminho arquivo que está lá na janela SPED fiscal principal. Tá? Daí ela executa esse procedimento para carregar os dados desse arquivo aqui no componente Read Text Box. Legal? Nós temos aqui alguns botões, né? O botão voltar, ele fecha a aplicação, ele chama a janela preview que está em SPED fiscal, que nós criamos, e fecha a aplicação, né? E os botões salvar e imprimir não estão implementados. Já fica isso como um exercício para você também. Tá bom?